vedo. Eu agora tenho que passar a palavra, voltando a apelar à síntese, mas enfim, a doutora Lucília fará a gestão do seu tempo. A doutora Lucília possui graduação em Direito pelo Centro Universitário... desculpe. Onde é que está a doutora? Peço desculpa. Era no verso. Não estou poeta hoje. A doutora Lucília Vilhena é doutoranda em Direito Internacional e Europeu e bolsista pela Universidade de Lisboa, com a graduação, especialização e mestrado em Direito pela Universidade de Coimbra. Professora da Universidade Estadual da Paraíba no curso de Direito, onde leciona as disciplinas de Direito Civil 2, Direito Internacional Público e Propriedade Intelectual. Orientadora do projeto de iniciação científica sob o tema O Discurso do Ódio e a Liberdade de Expressão no âmbito da Universidade Estadual da Paraíba, é também advogada. Peço-lhe desculpa se tive aqui alguma lacuna no seu currículo. A senhora doutora vai nos falar sobre a judicialização da política e a politização do judiciário, o controlo judicial das políticas sociais à luz dos direitos fundamentais. Bom, a doutora tem a palavra dentro do limite de tempo que lhe fixei, está bem? Muito obrigado. Muito obrigada, professor, pelas palavras gentis. Só uma palavrinha de agradecimento, como eu não tive chance de fazer isso hoje de manhã, pela oportunidade de estar aqui e pela iniciativa e brilhante organização desse evento. O professor Vera Cruz, com toda a simpatia que lhe é peculiar, já me disse... basicamente que eu me despachasse, então vou fazer isso. Quem sou eu para desobedecer, não é? Só para contextualizar, esse trabalho ele foi escrito no âmbito da pesquisa, nesse grupo de pesquisa de iniciação científica da Universidade Federal da Paraíba, de onde eu sou professora. Foi escrito por esses alunos orientandos, que por acaso é esse estado que a Luísa mostrou essas fotos tão bonitas. A Universidade Estadual da Paraíba, ela conta hoje com 50% dos alunos cotistas, nossos alunos são 50% deles são cotistas sociais e raciais, o que é um grande desafio, tem sido um grande desafio para os alunos e para os professores, porque esses alunos ainda vêm com uma deficiência acadêmica devido à baixa qualidade do ensino médio e fundamental. Com certeza, as políticas públicas das cotas raciais e sociais hoje serão sentidas no futuro, quer dizer, a geração futura, os filhos desses alunos de hoje, certamente não passarão mais por isso. Mas, de qualquer forma, tem a ver, essa questão da judicialização da política, politização do judiciário, tem muito a ver com essa última questão que a Luísa falou, acho que é muito interessante, esse projeto de lei que visa estabelecer que a família é apenas aquela formada entre homem e mulher. Essa politização tem muito a ver com isso, do judiciário, tem muito a ver com isso, quer dizer, eu acho que a gente já virou essa página no Brasil, já está estabelecido que não é, e o judiciário está aí para isso, né? Tem a ver com essa questão também. Eu espero que a gente tenha virado essa página, não é, Luísa? Pois é, e se um dia vier a ser lei, que seja inconstitucional, enfim. Depois, o diálogo é depois. Tá bem, desculpa, professor, eu obedeço sempre. Enfim, mas as políticas adotadas pelo Legislativo e o Executivo, esse trabalho baseia-se na realidade brasileira, mas essa tendência de ativismo judicial é discutida internacionalmente em todos os países hoje em dia. Então, enfim, o Legislativo e o Executivo não conseguem colocar em prática aquilo que a Constituição prevê. No caso da Constituição brasileira, inegavelmente inspirada na Constituição portuguesa, que elenca... de maneira exaustiva aqueles direitos sociais e, por vezes, o Executivo e o Legislativo, no caso, quando é de sua competência, não conseguem implementá-lo na prática. Então, os cidadãos recorrem por via judicial
buscando essa satisfação. Assim sendo, o Poder Judiciário tem exercido um papel atípico e de grande relevância na concretização da Constituição em nosso ordenamento jurídico, no caso brasileiro, ao suprimir, por meio de suas decisões, as omissões dos poderes executivo e legislativo. Essa discussão foi no âmbito internacional também. Isso é muito sentido em tempos de crise financeira. Isso aconteceu em Portugal e vários países da Europa que acabaram por recorrer ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ou de direitos do homem, em relação a cortes salariais, cortes de pensão, pleiteando violação ao seu direito de propriedade. Né? Esse ativismo não é inerente só aos tribunais nacionais, portanto. Essa atuação do Judiciário gera discussões no que diz respeito ao princípio da separação dos poderes, da reserva do possível, já que o Executivo e o Legislativo, por vezes, usam como justificativa, não é, esses princípios para fazer a população entender a sua incapacidade, a sua impossibilidade de fazer valer todos aqueles direitos sociais. Em contrapartida, princípios como a inafastabilidade do judiciário, motivação das decisões judiciais, imparcialidade do juiz, o mínimo existencial e o controle difuso de constitucionalidade justificam, por parte do judiciário, tais atitudes. O próprio Supremo Tribunal Federal, no caso brasileiro, tem se posicionado, tem construído a sua jurisprudência no sentido de que a ausência de recursos e autorização orçamentária, por si só, não pode ser utilizada como justificativa para a não concessão de direitos que configuram o mínimo existencial. Também discutimos bastante ontem em relação no contexto da proteção ao meio ambiente, não é? Mas eu acho que também se aplica aos direitos econômicos, principalmente nessas épocas de crise. Sem querer entrar nessa discussão das gerações futuras que entramos ontem, quem é essa geração, né? Quem são essas pessoas, quem são esses sujeitos de direito, futuros ainda, que ainda vão existir, mas que tem a ver com essa jurisprudência do Tribunal Europeu também, que eu disse a vocês agora há pouco, da supressão de direitos da geração presente, de quem é sujeito de direito hoje, em benefício, quer dizer, proteger menos hoje para ter condições de proteger mais no futuro. E sem entrar nessa discussão também, nem no contexto ambiental, nem como nós discutimos ontem, se os rios, as árvores e as plantas têm direitos, e também sem entrar na discussão das gerações futuras serem sujeitos de direito ou não. Mas esses assuntos ficam bem evidentes e, junto com o acesso à saúde, o acesso a medicamentos, também são casos latentes desse ativismo judicial. O que a jurisprudência brasileira tem consolidado no caso do acesso à saúde e medicamentos, pessoas que têm doenças graves e que precisam de medicamentos ou tratamentos mais caros, o que a jurisprudência tem consolidado é que, quando esses medicamentos, quando esses tratamentos, eles estão elencados naquele rol, naquela lista dos medicamentos e dos tratamentos do Sistema Único de Saúde, o Estado, sim, tem o dever de conceder. Isso não interessa o orçamento, não interessa as possibilidades. Mas, quando esse medicamento ou esse tratamento não está elencado naquele rol, temos que observar, temos que ponderar, portanto, o orçamento, porque em detrimento de uma pessoa, de um doente, que precisa de um medicamento, às vezes, o orçamento, no caso municipal, isso é mais evidente, no nosso sistema federativo, vai o orçamento do município dedicado à saúde inteiro para o benefício de uma pessoa. Então, o que tem sido consolidado é isso. Isso tudo vai ser analisado, segundo a realidade brasileira, num país de dimensões continentais. Quer dizer, os motivos, as razões para todo esse ativismo, ele tem causas inerentes ao Brasil, mas tem toda uma realidade internacional por trás. Mas, no caso específico da realidade brasileira, um país de dimensões continentais, com uma receita imensa, mas com despesas imensas também, com o problema da corrupção incrustado na sociedade. Enfim, são problemas pontuais e bem específicos da realidade brasileira. Então, em relação ao controle judicial das políticas sociais à luz dos direitos humanos, entender, dentro da construção do próprio conceito de direitos humanos, dentro da construção da sociedade, entender políticas públicas
necessidades públicas. Então, na medida que a sociedade evolui, novas necessidades públicas surgem e, obviamente, o legislativo tem que acompanhar essa evolução, o executivo implementar essas políticas públicas e o judiciário, como eu estava dizendo, o papel dele tem aumentado nesse sentido, até por uma insatisfação da sociedade pela má gestão, pela má condução dessas políticas públicas, que acabam recorrendo ao judiciário e vendo nesse poder a justiça, algo que possa efetivamente trazer igualdade. Então, diante do caminho constitucional qual foi percorrido pelo Brasil, não vale a pena fazer essa evolução agora, mas, como eu disse, inspirada na Constituição Portuguesa, estabelecendo o Estado Democrático Social de Direito, a própria Constituição alarga essa competência e dá esses poderes ao Judiciário. Então, é um forte argumento dos tribunais também, nesse sentido. A própria Constituição que aumentou, portanto, esse papel do Judiciário. Então, toda essa realidade deve ser analisada, obviamente, à luz do Estado Social de Direito. A Constituição Brasileira de 88 representa o ideário social. Contudo, não passaria de um papel se os preceitos normativos não fossem materializados. Assim, a presença ativa do poder público é crucial para a promoção do bem-estar dos administrados. Além disso, em consequência do constitucionalismo social do século XX, que promoveu a evolução do modelo do Estado. Desse modelo de Estado, de liberal para social, adota, quanto à sua extensão, a Constituição dirigente, sob forte influência do constitucionalismo português, outra vez. A Constituição dirigente se volta à garantia do existente, aliada à instituição de um programa ou linha para a direção ao futuro. Contém metas que devem ser cumpridas por intermédio e por auxílio dos poderes legislativo e executivo. Ademais, a positivação dos direitos fundamentais e da dignidade humana teve como consequência a criação de um Estado democrático de direito, de uma Constituição analítica preocupada com a previsão e efetivação dos direitos sociais. Todavia, as normas que prevêem esses direitos, como são normas de eficácia limitada, se fazem necessário, portanto, a criação dessas políticas sociais, de maneira geral. A população tem recorrido ao judiciário para ter seus direitos atendidos, o que gera uma discussão no que diz respeito, como eu já disse, aos princípios da separação de poderes, principalmente, e da reserva do possível. E o judiciário, por sua vez, tem usado cada vez mais do método da análise econômica do direito, que visa, em analisando as hipóteses, tomar decisões racionais, procurando sempre a maior efetividade do resultado, sempre otimizar esse resultado, com recurso à análise entre custo e benefício. Muitas vezes interferindo na gestão de recursos públicos e no orçamento, que definitivamente não é o seu papel. Então, a judicialização da política, ou a politização do judiciário, não é exclusivo do Brasil, obviamente, mas, como dissemos, ganha alguns caráteres específicos dessa realidade, e onde o Poder Judiciário tem agido com extrema importância, com papel de extrema relevância na consolidação e na efetivação dessas políticas sociais, quando deveriam ser resolvidas pelas instâncias políticas tradicionais, nomeadamente o Legislativo e o Executivo. É a ampliação dos poderes dos juízes e dos tribunais, traz alterações significativas no modo de participação da sociedade. O judiciário tem se transformado num verdadeiro poder político, o que não é de todo bom, e outros fatores, como a promulgação de constituições analíticas, favorecem essa realidade no contexto internacional. Então, traçando objetivos e metas a serem atingidos, com o objetivo de que tais normas programáticas não fiquem apenas no papel, mas que se promova a efetiva aplicação da Constituição. Então, caminhando já para a conclusão, o que nós temos assistido é essa dicotomia entre a reserva do possível e a divisão dos poderes, e a necessidade da sociedade que, enfim, quando se falta remédio, políticas sociais, no sentido de inclusão social, não querem saber da divisão dos poderes e querem ter seus direitos sociais efetivados. E, por isso, como eu disse, vem no judiciário o salvador da pátria, portanto, nesse sentido. Enfim, podemos fazer uma discussão no final sobre as vantagens e desvantagens e a viabilidade disso tudo, mas, em obediência ao professor Vera Cruz, eu termino por aqui.
aqui, então, e agradeço a paciência. Thank you.